do profeta Ageu, no capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Como já foi declarado aqui, nós temos procurado viver a nossa vida como igreja, observando a voz do Senhor e sendo obediente a ela. De maneira que nós temos procurado andar agradando a sua vontade. E o fato de nós estarmos aqui hoje nesse espaço é parte daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor nos tem dado uma direção, o Senhor nos tem mostrado um caminho e nós temos procurado ser obediente à sua voz. Hoje é o segundo culto que nós estamos realizando aqui, o primeiro domingo, o terceiro, que teve a formatura das crianças ontem. Ah, sim, é verdade. Terceiro culto que nós estamos aqui. Teve o sábado, a quarta-feira e hoje é o primeiro domingo que nós estamos aqui reunidos. E é verdade que nós temos ainda muitas coisas a ajustar. E elas serão ajustadas. Mas em tudo nós devemos dar graças ao Senhor, amém? E a palavra que nós queremos compartilhar hoje, ela fala sobre discernir tempos e estações. E nós precisamos discernir bem o tempo que nós vivemos, ouvindo a voz do Senhor e sendo guiado por ela. Então, prepare o seu coração nessa hora para aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, amém? Ageu, capítulo 1, a palavra diz assim, olha: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de
Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do mês. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra e oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Fala-nos ao coração nesta hora. Nós nos inclinamos diante do Senhor. Nós desejamos ouvir a sua voz. Fala, Senhor, nesse lugar, porque a tua igreja está pronta a te ouvir. Nós te pedimos isso, Pai. E você que concorda com essa oração, diga amém. Amém. Aleluia. As Escrituras declaram que tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Diz a palavra que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Nós vivemos entre tempos. Você pode dizer amém? Falando acerca de tempo e estações, o profeta Daniel, ele declarou assim: Ele, o Senhor, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas. Amém? Sabe, queridos, aqui consiste talvez um dos grandes desafios da nossa vida, que é discernir tempos e estações. Discernir tempos e estações muitas vezes não é nada fácil, mas o discernimento, ele é extremamente necessário para o curso de nossas vidas. E tomando por base o profeta Ageu e a sua profecia, nessa palavra hoje, nós queremos, como assim declaramos, pensar um pouco sobre tempos e estações. Como discernirmos os tempos e as estações em que nós vivemos. Ageu, ele é o 10º dos 12 profetas menores, que eram assim chamados, não devido à sua importância, mas devido ao volume daquilo que escreveram. É importante entendermos que todos, diante do Senhor, nós estamos em pé de igualdade. Amém? O Senhor a todos ama, e o Senhor nos vê da mesma maneira. Mas é interessante que no decorrer da nossa vida, o Senhor tem propósitos específicos para cada um de nós. E dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, uns avançam em determinadas áreas e outros avançam em outras áreas. E assim, nós entendemos que o Senhor tem a sua importância para cada um de nós. E falando do profeta Ageu, nós não sabemos quase nada sobre o seu passado. Também não sabemos quase nada sobre a sua genealogia ou a sua descendência, o local do seu nascimento e os acontecimentos que envolveram a sua vida. Contudo, o que sabemos é que ele foi um homem segundo o coração de Deus e que ele agiu conforme a vontade do Senhor. E o seu nome, ele deriva de uma palavra hebraica que significa festividade. Isso muito possivelmente porque ele deve ter nascido em uma época de uma festa judaica. Mas pensando sobre o profeta Ageu, e a maneira ou o tempo em que ele profetizou, eu queria compartilhar com você um pouco de história, para que isso possa tornar a nossa compreensão mais clara. Em 538 a.C., os judeus começaram a voltar do exílio babilônico. Eles estavam regressando para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a tentar retomar a sua vida. Você sabe que um exílio, ele traz destruição sobre um determinado lugar. Então tudo estava destruído. E eles passaram 70 anos em cativeiro na Babilônia. Então quando alguns judeus começam a regressar, eles tentam colocar a sua vida no ritmo normal. E muitos judeus tinham conseguido desenvolver-se quando estavam mesmo no cativeiro na Babilônia. A história conta para nós que alguns tiveram suas vidas bem-sucedidas. Alguns se tornaram comerciantes importantes na Babilônia. E muitos deles até relutaram
em abandonar tudo que haviam construído ao longo desses 70 anos para voltar para um lugar de destroços, para voltar para um lugar de destruição e ter que começar tudo de novo. Então nós entendemos que muitas vezes é algo que passa pelo coração do homem. E podemos concluir que a maioria daqueles que voltaram, eles voltaram não por interesses em si mesmo, mas eles voltaram pelo zelo que eles tinham pelo nome do Senhor. Muitos tiveram que abandonar muito do que haviam construído para então regressar para Jerusalém. A história conta para nós que 2 anos depois, em 536 a.C., foram lançados os alicerces para reconstruírem o templo que Nabucodonosor havia destruído quando invadiu Jerusalém. E aqui é interessante porque os mais novos, eles começaram a exultar, a se alegrar com as bases da construção do novo templo. Ao passo que a Bíblia vai dizer para nós que os mais velhos, que conheceram o antigo templo, a sua glória, a sua suntuosidade, começaram a chorar e a lamentar, porque o novo templo que estava construído, ele não se comparava em nada com o templo que havia sido destruído. Então é interessante que nós percebemos aqui que um mesmo fato trazia para alguns alegria, trazia euforia, e para outros trazia tristeza e melancolia. Então perceba a importância de nós discernirmos o tempo em que nós estamos vivendo, porque nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias, mas nós precisamos ser guiados pela voz do Senhor, guiados pela voz que fala ao coração da sua igreja, amém? Então nós percebemos essa realidade. Porém, a Bíblia diz para nós que o povo desanimou na construção do templo. E essa construção, ela foi interrompida de 536 até 520 a.C. Então, aproximadamente 16 anos, o povo não teve ânimo para trabalhar em prol da reconstrução do templo. Faltou forças, faltou vigor, faltou alegria. Foi nesse tempo que o Senhor então levantou o profeta Ageu para trazer uma mensagem do céu para o seu povo, uma mensagem de motivação, uma mensagem que pudesse fazê-los conhecer o coração do Senhor, uma mensagem que pudesse direcioná-los para aquilo que era a vontade de Deus. Foi assim que Ageu se levantou e ele trouxe uma mensagem para aqueles que estavam desanimados e parados. E ele lhes trouxe uma palavra de conhecimento acerca dos tempos e das estações. Quantos aqui já se sentiram cansados? Quantos já se sentiram desmotivados? E se eu disser para você que muito do nosso cansaço e muita da nossa motivação não é necessariamente pelo trabalho empenhado, mas muito se dá porque nós não conhecemos os tempos e as estações. Muito se dá porque nós não temos discernimento. Porque quando nós temos o conhecimento claro daquilo que é a vontade de Deus, circunstância alguma pode nos fazer retroceder, irmãos. Quando nós estamos conhecendo os tempos e as estações, até aquilo que parece que vem contra nós é um fator motivador. Você viu a palavra que foi lida aqui nessa noite? Exultai-vos e alegrai-vos quando, mentindo, se levantarem e disserem todo mal contra vós. Alegrem-se nele. Perceba que o conhecimento dos tempos e das estações, aquilo que pode parecer contrário, vai trazer vigor para o nosso coração. E foi com essa intenção que o Senhor então levantou o profeta Ageu, para trazer uma palavra de conhecimento para a vida do povo de Deus. Você pode dizer amém? Provavelmente Ageu ele tenha conhecido a glória do templo de Salomão antes do exílio. A palavra nos dá a entender isso lá em Ageu capítulo 2, o verso número 3. E agora ele está diante de um quadro desolador em Judá. Tudo havia sido destruído, tudo veio a ruínas. O templo do Senhor, a sua glória, ela já não existia mais.
E Ageu conhecia essa realidade. E aquela comunidade judaica ali de apenas 18 anos de existência também estava desencorajada devido ao fracasso das colheitas, fracasso pela seca e pela hostilidade das populações vizinhas, ao ponto de alguns começarem a intentar no coração: eu vou voltar para a Babilônia, porque lá eu pude conquistar muitas coisas, porque lá eu pude construir muitas coisas. Perceba que quando nós não temos uma visão clara, que quando nós não temos um discernimento exato, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias que nos cercam. E nós não podemos ser guiados por circunstâncias, sejam elas boas ou más. Nós precisamos ser guiados pela voz do Senhor, amém? Então olha, em cada passo que nós damos, nós devemos ser guiados pelo Senhor. Em cada passo que nós damos, nós devemos ter conhecimento, um conhecimento claro de qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em momentos como esse, como aqui declarei, se nós não discernirmos bem os tempos e as estações, nós podemos colocar a perder todo um futuro que o Senhor tem para nós, irmãos. Jeremias, ele declarou uma palavra que eu gosto muito e sempre declaro: bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas muitas vezes, se nós formos olhar para algumas circunstâncias da nossa vida, nós podemos pensar: mas que bem é esse? Que futuro é esse? Que esperança é essa? Porque parece que muitas vezes tudo isso está vindo de encontro a nós. Mas a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Se você crê, diga amém. Então, o conhecimento de tempos e estações, segundo o Senhor, isso vai trazer o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. E como já foi dito, Judá havia retornado do cativeiro e com muito esforço começou a reconstruir as bases do templo. Mas, lamentavelmente, este zelo acabou logo. E é interessante porque o interesse dos que regressaram estavam somente em reconstruir as suas próprias casas. Foi então que veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. E eu quero compartilhar algumas verdades com você nessa noite. A primeira delas fala sobre uma admoestação severa da parte de Deus ao seu povo. Eu queria que você observasse mais uma vez os versos 2 a 4 de Ageu capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Perceba que parece que há um choque de compreensão de tempos e estações aqui. Perceba que enquanto o povo está dizendo: ainda não é tempo de edificar, ainda não é tempo de reconstruir, o Senhor está dizendo: é tempo de avançar, é tempo de reconstruir. E parece que as coisas não estavam sendo muito bem compreendidas entre Deus e o seu povo. Foi então que o Senhor levantou a palavra vai dizer para nós que Deus, Ele repreendeu o seu povo por seu adiamento, a sua indiferença no trabalho para com Ele. Irmãos, qual foi a causa disso? Fica muito claro para nós que havia no coração do povo egoísmo. Eles pensavam em seus bens, eles pensavam em si próprios. Eles estavam pensando naquilo que era propriamente seu, na sua casa. Eles estavam pensando, não em honrar o Senhor, mas eles foram indiferentes para com o Senhor, pensando simplesmente naquilo que era propriamente seu. E atitudes como a de Judá
quando eles regressaram para Jerusalém do cativeiro, elas não são incomuns. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Muito pelo contrário. Quantas vezes eu e você não intentamos algo para a glória de Deus e de repente nós somos tomados por um desânimo? Isso já aconteceu com você? Nós somos tomados, as nossas forças elas são tomadas, e parece que já nós não temos mais a mesma dedicação no serviço, o mesmo empenho, a mesma entrega, a mesma alegria. E foi exatamente isso que estava acontecendo com Judá. Judá pensou assim: olha, é melhor edificar a minha casa, é melhor construir a minha casa, é melhor eu me dedicar àquilo que é meu. E a casa do Senhor, diz a palavra, permanecia em ruínas. Então o Senhor, ele corrigiu o adiamento e a indiferença de Judá para com a reconstrução do templo. O Senhor trouxe por meio de Ageu uma palavra de conhecimento. Conhecimento dos tempos e das estações, declara a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor para nós hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo assim como igreja. Nós estamos vivendo algo novo, amém? E nós estamos celebrando ao Senhor por isso, amém? Porque bom, irmãos, é nós andarmos no caminho em que nós agradamos ao Senhor em obediência à sua vontade. Mas é preciso entender que a obediência, ela tem o seu preço. A obediência, ela tem um custo. Muitas vezes nós temos uma tendência a romantizar as coisas, quando na verdade, quando nós vamos olhar, a obediência ela tem o seu preço. Nós ficamos assim encantados quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Abraão. Dá-me o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. E nós olhamos para isso e ficamos assim, sabe, aleluiados. Mas aquilo teve um preço. Ele teve que abrir mão do seu filho a quem ele muito amava para então entregar ao Senhor. E ele foi obediente, ele fez aquilo que ele deveria ter feito. Mas toda obediência, ela tem um custo. E nós precisamos atentar para essa realidade. Então olha, nós não podemos adiar, nem sermos indiferentes à obra da reconstrução que o Senhor confiou em nossas mãos como igreja. Você pode dizer amém? O que eu quero dizer é, o trabalho de hoje é para hoje, diga amém. Nós não podemos adiar para amanhã aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos hoje. Porque olha como nós temos aprendido na prática, toda obediência tardia é desobediência. E nós precisamos de fato aprender a andar em obediência, custe o preço que custar. Nós não podemos retardar o avanço do reino, e nós não podemos adiar o que o Senhor exige em nós hoje para ser feito amanhã. O zelo da casa do Senhor deve nos consumir. Você pode dizer amém? E deixa eu dizer algo para você. Para que isso aconteça, muitas vezes nós seremos provados pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos ter que deixar o que é nosso para um segundo plano, para que nós possamos colocar em primeiro lugar aquilo que é do Senhor. E é justamente nesse tempo em que nós vamos discernindo todas as coisas, que o Senhor vai provando os nossos corações, que verdadeiramente nós vamos perceber se nós estamos alinhados ou não com aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então perceba, a comparação da antiga casa com a nova casa e as possíveis dificuldades que nós podemos encontrar no caminho não podem nos fazer desanimar. Você pode dizer amém? Você precisa entender isso. Porque olha, nós vivíamos uma outra realidade. E nós devemos louvar ao Senhor por tudo que nós vivemos. Mas agora nós vivemos uma nova realidade, amém? E dentro dessa nova realidade, nós talvez possamos encontrar algumas dificuldades, alguns ajustes. Mas isso não pode nos fazer desanimar, amém? Nós precisamos continuar seguindo na direção que o Senhor tem dado para as nossas vidas.
Declare comigo, diga assim: eu estou fazendo uma grande obra. Você pode declarar melhor, diga: eu estou fazendo uma grande obra. E a palavra diz que aqueles que estão fazendo uma grande obra, eles não se embaraçam com os negócios dessa vida. Aqueles que estão avançando, eles não podem retroceder. Aqueles que estão avançando, eles não devem olhar para trás, mas devem olhar firmemente para o Senhor, amém? Firmemente para o Senhor. Uma segunda verdade que nós percebemos aqui nesse texto é que Deus mostra a Judá as consequências de não colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Eu queria que você observasse os versos 5 e 6 comigo. A palavra do Senhor diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Vocês semearam muito e recolheram pouco. Vocês comeram, mas não chegaram a se fartar. Vocês beberam, mas não deu para saciar. Vocês se vestiram, mas ninguém se aqueceu. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saquetel furado. Perceba, o Senhor falou por meio de Ageu. Ele estava dizendo assim: olha, pensem, reflitam. Quais os benefícios vocês tiveram em andar segundo o desejo do seu próprio coração? Que benefícios lhes foi trazido, declara a palavra do Senhor? Será que Deus pode abençoá-los? Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, será que vocês não percebem que vocês fracassaram em tudo? E ele diz assim: olha, perguntem pela causa. Vocês fizeram tanto para Deus quanto fizeram para si mesmos? O que o profeta Ageu está dizendo é: vocês deram na mesma medida? Vocês fizeram em prol do Senhor e em prol do seu reino o tanto quanto vocês fizeram por vocês mesmos? Perceba que para Ageu, os problemas enfrentados pela comunidade de Judá estavam ligados ao fato da casa do Senhor permanecer em ruínas. Porque vocês têm se dedicado tanto àquilo que é propriamente de vocês, e vocês deixaram a casa do Senhor para um segundo plano. Era por esse motivo, declara Ageu, que as colheitas elas eram magras, que os campos foram assolados pela seca. Se desejassem restauração e prosperidade, Ageu declarou assim: subam a montanha, tragam madeira e reconstruam a casa do Senhor. Você pode dizer amém? Esse entendimento de Ageu, associado, irmãos, à mentalidade das pessoas com a realidade da cidade de Jerusalém, nos ensina um princípio. E eu queria que você pudesse declarar comigo, diga assim: o nível de espiritualidade das pessoas de um lugar determinará como esse lugar será. Você entendeu isso? O que Ageu estava dizendo é: vocês se encontram da maneira como vocês se encontram, porque esse é um reflexo da vida espiritual que vocês carregam. Se vocês colocarem o seu coração no Senhor, em buscar em primeiro lugar o Senhor, em fazer a sua vontade, em fazer o seu querer, o lugar aonde vocês estiverem será transformado. O lugar aonde vocês estiverem será abençoado. Então nós percebemos aqui que o Senhor falou por meio de Ageu que existem consequências nas atitudes que nós tomamos na nossa vida. Se nós quisermos as bênçãos do Senhor, nós devemos ser fiéis em tudo a agradar a Ele. Você pode dizer amém? E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é a ordem de Deus para agir. Veja os versos 7 e 8 desse mesmo capítulo. A palavra diz assim: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Pensem onde irão chegar se vocês continuarem agindo assim, disse o profeta Ageu.
Então ele declarou, ele disse assim: olha, ponham-se a trabalhar imediatamente. Ele estava dizendo assim: olha, interrompam a atitude errada que vocês estão tendo e subam um monte, tragam madeira, reconstruam a casa, empenhem-se em reconstruir o templo, porque dele eu me agradarei, diz o Senhor. Amém? Dele eu me agradarei e nele eu serei glorificado. E assim as bênçãos do Senhor alcançariam o seu povo. Judá não havia colocado Deus em primeiro lugar, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? E essa é a vontade de Deus para mim, para você, para nós como igreja. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas Judá não fez assim, e por essa razão eles não receberam a bênção do Senhor sobre suas vidas. O que é que nós aprendemos aqui? Quem não coloca Deus e a sua causa em primeiro lugar sofre danos. E esses danos não são castigo de Deus, mas nada mais são do que consequências dos nossos próprios atos. Porque a palavra diz que nós só podemos colher aquilo que nós plantamos. Então nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amém? Então qual é a palavra do Senhor para nós, como igreja? Declare comigo, diga assim: não retardem, não adiem, não sejam indiferentes com a obra que eu tenho confiado em suas mãos. Agora talvez você possa pensar: mas pastor, por que pensarmos acerca de uma palavra como essa? Porque eu quero dizer para vocês, irmãos, amada igreja do Senhor, que nós estamos caminhando numa direção que ela agrada ao Senhor. Você pode dizer amém? E nós temos feito isso com muita alegria, amém? Nós temos feito isso com júbilo no nosso coração, amém? Mas nós precisamos estar preparados. Porque a palavra de Deus diz que assim que eles regressaram para Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi lançar os fundamentos da base. Mas depois desanimaram, retrocederam, adiaram, disseram: olha, não é tempo de trabalhar nessa reconstrução, nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa. Então olha, é inteligente e é louvável nós aprendermos com aqueles que já passaram por experiências como a nossa. E a palavra de Deus está trazendo para nós um importante ensinamento. Então o Senhor está dizendo, primeiro, que quando eles ouviram ao profeta Ageu, isso foi algo que me chamou a atenção. Lá no final do capítulo a palavra diz assim: olha, então o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o Senhor despertou o espírito de Josué, e o Senhor despertou o espírito do povo. O espírito estava amortecido, irmãos. Eles estavam dormindo, mas quando eles ouviram a voz do Senhor, houve um despertamento, amém? Todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso espírito é despertado. O reino dos céus invade o nosso coração e coisas extraordinárias começam a acontecer. Mas olha, muito mais do que ter um espírito despertado, nós precisamos mantê-lo aceso. Nós não podemos permitir que ele volte ao lugar da sua dormência. Então a palavra do Senhor para nós é: celebrem ao Senhor, alegrem-se nele, exultem nele, empenhem-se no trabalho que eu tenho confiado nas suas mãos. Mas não retardem, não adiem e não sejam indiferentes à obra que eu tenho confiado nas suas mãos. Perceba, queridos, a palavra diz que quando os fundamentos começaram a ser lançados, os mais novos, aqueles que não conheceram o antigo templo, começaram a se alegrar, porque disseram assim: olha, o Senhor vai estar no nosso meio. O templo do Senhor está sendo construído. Mas aqueles que lá já estavam, que conheciam a realidade do antigo templo, começaram a chorar, dizendo assim: olha, esse templo não é nada comparado àquele que era.
Então perceba como o Senhor, Ele fala ao nosso coração. Nós não podemos entrar no lugar de comparação, mas nós precisamos entrar no lugar de obediência e de alegria no Senhor, amém? Porque sim, é verdade, nós precisamos compreender que talvez esse lugar que nós estamos, ele não se compara em nada com o lugar em que nós estávamos, irmãos. Mas muito mais do que o lugar, o que nós precisamos é da presença dele conosco. E nós precisamos nos alegrar nessa presença. Então o Senhor está dizendo assim, olha, se preparem, porque quando as dificuldades surgirem, quando elas começarem a acontecer, não retardem aquilo que eu confiei nas mãos de vocês. Não adiem, não deixem para amanhã aquilo que eu estou exigindo que vocês façam hoje, amém? Não sejam indiferentes à obra que eu tenho colocado nas vossas mãos. O Senhor está dizendo para nós, preparem os seus corações, amém? Preparem os seus corações. Agora entenda algo, porque o Senhor, em seu amor, Ele sempre se antevém, irmãos, a nós. Então entenda perfeitamente essa palavra. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, porque o Senhor tem se agradado de nós, amém? Então essa palavra é uma palavra de encorajamento. Mas quando você vai olhar o capítulo 2 de Ageu, a palavra vai dizer assim: a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Você pode dizer amém? Amém. No próximo domingo nós vamos falar sobre a glória da segunda casa. Você não pode deixar de vir para cá, porque essa palavra é uma palavra de advertência e de encorajamento. Permaneça no caminho que os tenha guiado. E o que é que acontece quando nós permanecemos nesse caminho? No próximo domingo eu vou compartilhar isso com você, amém? Deixar você com esse gostinho de dizer assim: e se eu não vier? Não é? Se eu fosse você, eu não deixava de vir, porque tem uma palavra muito especial, e eu creio que essa mesma glória que nós vamos estar vivendo nessa segunda casa, ela vai ser derramada no próximo domingo aqui, amém? Então, em nome de Jesus, se coloca de pé aí no seu lugar. E vamos adorar o Senhor.